É, essa semana, acho que foi quarta-feira, eu passei na cidade que eu tenho a caixa postal lá, que eu recebo ainda as revistas, né, que eram mandadas lá para missão, né? Na realidade, eu continuo pagando lá a caixa postal, que sempre teve lá no meu nome. E já tinha algum tempo que eu não passava lá, né? E eu teve uma revista que chegou, que eu sempre recebo essa revista que é chamada Cristianismo Hoje. E ela me. Só pela capa, quando eu vi, ela já me alegrou o coração. Aliás, eles são bem exagerados. Normalmente eles mandam uma para mim e uma para a missão. E dessa vez eles mandaram. Foram duas edições diferentes. Uma eles mandaram três revistas, outras eles mandaram 4 revistas. Aí eu vou até deixar duas aqui na igreja. Mas, bota. Cadê a Raquel? Alex, bota. Tá, liga o projetor, por favor. Obrigado. Pai. Às vezes as palavras faltam. E, na realidade, isso, quando eu vi essa capa, que me mostrou mais uma vez sobre a necessidade da gente estar orando, porque eu realmente creio que a gente está no caminho certo. Eu creio que o inimigo realmente não está feliz com o caminho realmente que a gente está tomando. Na realidade, tá logo aí em cima aí, Alessia. Até que eu já mostrei para. É, como eu falei, já tinha até na época dado algumas sugestões para meu pai, de coisas que eu estava aprendendo no mestrado, e foram coisas que eu realmente, em oração, e coisas que eu realmente aprendi no mestrado, que resolvi a gente estar começando a colocar aqui na Beit Lehem, né? Você vê, o nome do título é Igrejas que Crescem. E são pontos que normalmente as igrejas que crescem, elas praticam, né? Primeiro aqui é o estudo da palavra de Deus. É o que a gente tem procurado, né? A gente tem estimulado a leitura bíblica e a gente está fazendo estudo também aqui com Tira Dúvidas, né? Ação social efetiva é uma coisa que a gente ainda precisa melhorar, mas a gente já começou indo lá para o asilo lá de Teresópolis, a gente tem doado também mensalmente um valor para eles, né? A gente precisa, como eu falei, já está na hora da gente marcar uma outra visita lá para realmente conhecer mais os velhinhos, né? E creio eu outras coisas, né? Minha mãe também sugeriu a gente começar de repente a ajudar o pessoal lá do lixão, tem várias missões lá também, né? A mãe da namorada do meu sobrinho também tem uma missão lá, a gente tem uma vizinha também que tem uma missão lá. Evangelismo pessoal é uma coisa que eu também tenho encorajado, a gente ainda tem folhetos lá também, então, para vocês pessoalmente mesmo, não só estar distribuindo folheto, mas estar testemunhando, né? Iniciativas missionárias, a gente já apoia missionários, mas a gente precisa realmente estar tendo mais trabalhos missionários, né? Por exemplo, a questão do carnaval, que a gente fazia pelos Deus por Jesus, esse ano realmente não deu para fazer, porque realmente eu precisava de um renovo, né? Mas eu espero que a gente possa, no ano que vem, a Beit Lehem mesmo tá colocando isso à frente, né? Você vê outro ponto lá, comunhão em pequenos grupos, que é o que a gente está treinando com a Carol, com a Raquel, com o Caio, né? Para estar começando o pequeno grupo, que a gente vai estar chamando aqui de Jeff, grupo familiar. E o último ponto lá, influência na cultura, lá em cima, né? É um troço mais difícil, mas se você for parar até para pensar, até essa caminhada que a gente está começando, que eu creio que a gente vai estar agora, realmente o que a gente precisa fazer com que ela esteja funcionando mais, que infelizmente as chuvas não ajudaram muito, né? E essa semana minha saúde também não me ajudou muito. Mas quando eu sentir que a gente está realmente firme, o grupo está realmente firme, aí a gente pode então divulgar para o pessoal para estar alcançando outras pessoas também através, né, do exercício. Não é bem cultura, né, mas
A gente pode, de repente, estar vendo outras coisas. No passado, a igreja até já teve a sessão pipoca, né? Mas que, infelizmente, não teve o resultado que se esperava, né? Mas a gente, então você vê, desses 6 pontos que tem aí, que são, vamos dizer assim, práticas que as igrejas que crescem fazem, né? São coisas que a gente está realmente procurando começar a fazer. É claro que, eu falei até para o meu pai, acho que foi ontem, né? Eu creio que a gente está no caminho certo, mas a gente também precisa. As coisas não vão acontecer de uma hora para outra. A gente precisa começar e continuar e não parar, não desistir. E também, como eu falei, ainda há pouco, para a gente estar orando realmente pelas lideranças, né? Então, não, como eu pedi na quarta-feira, não esqueçam de estar orando por mim. Como eu falei também hoje, não esqueçam de estar orando pela Carol. Não esqueçam de estar orando também pelos meus pais. Raquel ali, que tem uma liderança também ali na nossa comunicação, na nossa mídia, vai estar também lá no GF, que vai ser a colaboradora, assim como o Caio. Os líderes também de quarta-feira, a minha mãe, a Betinha, o Caio também. Então, praticamente a igreja toda, né? Mas que a gente não pare de estar realmente orando um pelos outros, né? Que a gente possa estar realmente orando nesse sentido. Já esquecendo da minha mulher lá, que ela não tá, tem. O Emerson também na minha frente aqui, ó. Minha esposa também, que ajuda também na liderança aí do louvor, né? Selecionando com a Raquel os escorinhos. Então, que a gente precisa realmente estar tendo mais prática realmente de oração, que eu creio que a oração é a base de tudo isso aí que a gente está vendo, né? Então, obrigado, Raquel. Pode pagar. Então, que a gente possa estar realmente, como eu falei, aproveitando esses momentos que a gente ainda está pequeno para estar fortalecendo o grupo, a unidade, trazendo realmente mais união e comunhão, né? Não, e eu realmente creio que isso então vai estar ocorrendo. E curiosamente, né? Esse foi o mês anterior. Esse mês eles botaram outra capa falando: sou cristão, mas preciso ir à igreja, né? Falando cada vez mais pessoas acham desnecessário frequentar cultos. É uma coisa que realmente tem acontecido, não só a nossa igreja, a gente, infelizmente, uma coisa generalizada. É, e que cada vez mais igrejas têm passado por isso. Mas, ao mesmo tempo, tem essas igrejas realmente que têm crescido. Então, o que tem acontecido é muitas pessoas estão deixando de ir nas igrejas, em certas igrejas, e começando a ir nessas igrejas que mais crescem, né? A gente, na realidade, está vendo um movimento também de pessoas indo para outras igrejas. E, é claro, também, realmente tem aqueles que acham que você não precisa ir à igreja, né? Então, não vão mais à igreja. Então, é algo que a gente precisa estar realmente colocando diante de Deus diariamente mesmo, né? Não esqueçam de estar orando pela igreja, estar orando pelos membros, orando pela liderança, né? E, aliás, um motivo também de oração, eu mencionei na semana passada sobre a questão do Pacer, né, que vai estar ocorrendo agora no dia 22, e eu fiz um cartãozinho de visita, que aí tem ali na mesa, que está assim: celebre Pacer conosco e vivencie a pessoa de Yeshua HaMashiach. E está 22/4/2016, 20 horas, a Igreja Evangélica, com o endereço e o site. Tá? Então é uma forma de você. E além disso, eu também já preparei também o e-mail, e a gente vai estar mandando para todo o nosso banco de dados da igreja, que eu tenho também, que é da missão, para estar convidando pessoas para o dia 22, que cai justamente numa sexta-feira à noite. Então, que além dos folhetos que a gente tem, então vocês podem estar mandando esse convite.
E é bom também, que é uma forma de estar divulgando a igreja, e aí você pode estar dando esse convite não só para não cristãos, mas é para dar para todo mundo mesmo, cristão, não cristão. Fiz ali, é que na realidade eu tinha impresso 200, umas 3 folhas ali, então dei uns 170 ali. Mas aí eu posso fazer até diferente. Mas pode ser também. Mas precisando eu posso imprimir mais. Né? É, mas aí estejam distribuindo, está mandando essa mala direta e a gente pode estar, pode não, vai estar orando também. É, porque eu creio que a gente também tem que estar mostrando a nossa igreja, não só no sentido de estar alcançando nós mesmos, o povo judeu, mas nos tornarmos conhecidos também entre as igrejas como referência de evangelismo do povo judeu. Porque não existe outra igreja que evangelize o povo judeu no Rio de Janeiro. Quando eu falo não existe, é porque não existe mesmo. Existem sinagogas messiânicas, grupos que estão celebrando as festas judaicas, mas nenhuma delas evangeliza e testemunha para o povo judeu. Tá? Então, eu creio que nós precisamos realmente ficar mais conhecidos, espalhar em meio das igrejas, em meio dos cristãos, para referência. Olha, igreja que você conhece, né? Exemplo, irmã Leni, lá no Maranata, ó, tem amigos, ó, conhece judeu? Ó, apresenta para os judeus aqui para, né? Irmã Nízia, a irmã Nízia também era da Cristã Maranata, né? Era na Maranata, missionária Maranata. Mas então, conhece gente? É cristãos, ó, conhece judeu? Fala, realmente divulga para as pessoas estarem, não é para trazer os cristãos das igrejas para cá, não. Mas é para eles darem a gente como referência para os judeus que eles conhecem, para a gente estar evangelizando a eles. A gente precisa estar fazendo isso também. Tá? Então tem várias coisas que a gente precisa ainda estar crescendo, incentivando mais nesse aspecto. Né? Mas vamos lá. Deixa eu botar meu celular aqui que está sem relógio lá hoje. Ih, rapaz, já são 8 horas, o tempo está voando hoje. Já começou tudo atrasado, né? Mas Deus está realmente no controle. E, aliás, falar sobre uma coisa hoje. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 3, que foi a nossa leitura. Segunda Coríntios, capítulo 3. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso,
muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Vamos parar por aqui um momento. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, mais uma vez, pela palavra que tu tens nos dado, Senhor, pelo acesso que temos livremente à tua palavra. E muitas vezes, Senhor, deixamos de lado a leitura bíblica, Senhor. A tua igreja, quando eu falo não, a igreja não somente a Beit-Lehem, Pai, mas eu falo a tua igreja de uma forma mundial, Senhor. Tem deixado de lado a leitura da tua palavra. Às vezes, igrejas, países têm tantas Bíblias em casa, na própria igreja, e não têm lido como deveria ler. E muitas vezes erram porque não conhecem a tua palavra, não conhecem as escrituras, Senhor. Tantas igrejas que não leem no mundo, Pai, porque não têm acesso à tua palavra, Senhor. Tem sede da tua palavra, de poder ter uma Bíblia, e eles não têm pelo país de perseguição que vivem. Pai, que onde aqueles que têm, Senhor, possam ter o mesmo valor à tua palavra como aqueles que não têm acesso, Senhor. Possamos, cada um de nós, Pai, estar realmente valorizando essa oportunidade, esse privilégio que nós temos. Mas que a leitura da tua palavra não seja meramente uma leitura da letra, Senhor, mas que possamos realmente entender o teu propósito no Espírito, Senhor, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Em teu nome te oramos e agradecemos. Amém. Você vê aqui no começo do capítulo, Paulo ele está falando a respeito daqueles que têm a necessidade de louvar a si mesmo. E na realidade a pergunta que ele está fazendo é se ele estava louvando a si mesmo, eles estavam louvando a si mesmo. Na realidade ele fala que não. Ele precisa de carta recomendação para a igreja de Corinto, ou da igreja de Corinto? Não, porque a própria igreja era a carta. A própria igreja testificava de quem o apóstolo Paulo era. A própria igreja já havia visto a manifestação do Espírito de Deus através da vida de Paulo. Se vocês forem ver no livro de Atos, a igreja de Corinto foi uma igreja que ele realmente mais tempo ficou. No primeiro momento que ele ficou lá, ele ficou 1 ano e meio lá na igreja de Corinto, se não me falha a memória. Então, foi uma igreja que conhecia realmente a ele muito bem. E ele, no versículo 3, ele fala, já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. No versículo 2, ele já havia mencionado isso, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, era uma igreja que havia já sido conhecida mundialmente. É uma igreja que todos os homens, as pessoas por onde Paulo havia passado, certamente já tinham ouvido falar da igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha a sua importância, apesar da gente conhecer ela hoje como uma igreja carnal, mas era uma igreja também que se manifestava o Espírito. E é justamente sobre isso que Paulo fala aqui. No versículo 3, já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ou seja, essa carta, que era a igreja de Corinto, a vida que eles estavam vivendo não era simplesmente uma vida escrita no papel, mas era realmente uma vida escrita com o Espírito. E ele fala, não em tábuas de pedra, ele já comparando com a leitura que a gente fez também de Êxodo, né? Em que ela não via simplesmente escrita em tábuas
de pedra, mas pelo contrário, escrita nas tábuas de carne do coração. E é curioso também que a gente viu nas passagens de Êxodo, falou várias vezes do coração, né? Principalmente no momento que eles contribuíam voluntariamente. Então a gente vê aqui que a igreja de Corinto era uma igreja que não estava escrita com tinta, não estava escrita em tábuas de pedra, como a gente havia visto na vida da igreja, do povo de Israel lá no deserto, no livro de Êxodo. Mas estava escrita com o Espírito do Deus vivo, escrita nas tábuas de carne do coração. Então, na realidade, Deus, ele estava escrevendo não naquele... E que se a gente for comparar, o povo judeu era o povo de dura cerviz. Era um povo também com coração duro. Era como se o coração deles também fosse de pedra. É como se as tábuas de pedra representassem justamente o coração duro daquele povo. Mas aqui, não. Aqui, Paulo escrevendo e comparando então a nova aliança com a antiga aliança, ele fala que ela é escrita então com o Espírito de Deus vivo, nas tábuas de carne do coração. E o coração é justamente algo mole, é algo realmente sensível, é algo realmente que está aberto para o trabalho então de Deus. É curioso que a gente coloca justamente o sentimento através do coração, né? E lá no livro de Êxodo, quando a gente viu na nossa leitura eles entregando tudo de coração, voluntariamente, era uma coisa sem nada prendendo, era uma coisa com desprendimento, era uma coisa realmente com que eles estivessem se colocando integralmente, de forma inteira mesmo, na presença de Deus. E é justamente isso que ele fala no versículo 4. E é por isso, e é por Cristo, que temos tal confiança em Deus. Paulo comparando com Israel, ele não era duro, ele não estava em pedra, mas pelo contrário, ele estava maleável, sujeito, ouvindo a voz de Deus. E justamente por estar se entregando de uma forma inteira, essa forma inteira de se entregar mostra justamente a confiança que a gente tem em Deus. Porque se a gente não se entrega integralmente, é porque não há confiança. Se a gente não se joga realmente totalmente diante de Deus, é porque não há confiança nele. E a gente precisa realmente crer que é Deus que faz o agir, é Deus que faz o operar, é Deus que faz todo o trabalho realmente nas nossas vidas a partir do momento que a gente se permite Ele trabalhar. E no versículo 5 ele continua falando justamente sobre isso. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É até aquele corinho que de vez em quando eu falo aqui, que foi até cantado na minha formatura lá no seminário, que é até da Ana Paula Valadão, que ele fala: Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Né? E é justamente isso. A nossa capacidade, ela não vem da gente. Nossa capacidade, ela vem de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá a capacidade de fazermos o que Ele quer que nós façamos. E aí ele fala, no versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, ou melhor tradução, ministros de uma nova aliança.
Ele é um Deus de aliança. Ele havia feito, justamente lá no livro de Êxodo, deixa marcado aí, Êxodo, aqui no capítulo 34, no versículo 10. Ele fala assim: então disse, eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. E aí, a partir daí, ele dá as ordenanças também sobre coisas que o povo deveria se guardar e coisas que não deveria fazer. Mas aqui você vê que Deus fez uma aliança com o povo de Israel lá no deserto. E a primeira coisa que ele fala é justamente: farei diante de todo o teu povo maravilhas. Mas apesar de todas essas maravilhas que Deus já havia feito quando tirou o povo do Egito, e o povo já se endureceu e começou a pedir água, começou a pedir comida, começou a duvidar da capacidade de Deus em suprir essas necessidades, aqui em 2 Coríntios 3, aqui no versículo que a gente acabou de ler, no versículo 6, ele fala assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, de uma nova aliança. E essa aliança seria onde? Não da letra, mas do espírito. Que ele já tinha acabado de falar sobre a letra, sobre a tábua escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas tábuas de carne do coração. Então essa é a grande diferença. A antiga aliança, ela era escrita na pedra, escrita em corações duros, mas a nova aliança, ela é escrita com o Espírito do Deus vivo, escrita nas tábuas de carne do coração. Porque, versículo 6, a letra mata e o espírito vivifica. Hoje, quando a gente também falou sobre o sábado, no estudo bíblico, falamos justamente sobre isso. Qual era o propósito? Qual era o espírito do sábado? É justamente dar o descanso para o povo, né? Mas quando o homem começou a mudar o espírito e pensar mais na letra, e começou a adicionar coisas que não constavam lá na escritura, né? Como meu pai até deu detalhes hoje no estudo bíblico, sobre práticas que não estavam escritas lá, mas eles acabaram adicionando coisas e se endurecendo mais e mais. Eles esqueceram o espírito da coisa, né? Esqueceram o espírito de Deus, qual era o propósito por trás daquela direção, daquela ordem, e começaram a se preocupar mais com a letra, mais com aquilo. Não, está escrito, e daí que começou a surgir opressão, debates, discussões, e aí quando veio o Talmud, né, começaram a escrever coisas sobre coisas, e aí um querendo ser maior do que o outro, não, porque um fala isso, o outro fala aquilo, um contradiz o que o outro diz, quando na realidade a gente tem que ver o que o Espírito de Deus fala. Qual é o propósito de Deus através daquela coisa que está escrita. Não na pedra, mas na tábua de carne do coração. E o versículo 7, ele fala: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a glória transitória, ou seja,
Moisés, ele na realidade de todo o povo, ele era o único que conhecia realmente o Espírito. Era o único que realmente conhecia a glória de Deus. Ele foi o único que teve realmente a oportunidade. Se bem que a gente viu semana passada também sobre alguns líderes que também tiveram a oportunidade de ver a glória de Deus, mas na sua grande maioria, o povo não conseguiu ver realmente a glória de Deus, não conseguiu ver qual era o propósito de Deus, qual é o espírito que estava naquela lei que o povo estava recebendo. A lei que ele recebeu era simplesmente para estar seguindo lá a risca, para criar divisão entre o povo? Não. Era para mostrar limite, era para mostrar qual a direção que o povo devia seguir, quais coisas deviam se evitar e coisas que não se deviam evitar. Mas o povo, como eu falei, começou a se preocupar com detalhes dos detalhes da lei. Mas mesmo assim, Moisés, que estava lá no meio daquele povo, ele viu a glória de Deus. E a gente viu que a própria glória de Deus se manifestou lá no tabernáculo. Ficou repousada de tal forma que Moisés não conseguia nem adentrar na tenda da congregação. E aqui, então, Paulo pergunta: se esse ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, que estava reluzindo, né? Por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Hoje o povo judeu vê Moisés como o maior dos maiores entre o povo. E a gente sabe que houve um maior do que ele. Há um maior do que ele. O próprio Senhor, que derramou o seu Espírito sobre todo aquele que crê nele. E é justamente isso. Se Moisés conseguiu um ministério tal, sendo um ministério de morte, um ministério de letra, um ministério de pedra, um povo com o coração endurecido, como não será de maior glória o ministério do Espírito, que trabalha no coração, que trabalha justamente na tábua de carne do coração. E é um Espírito do Deus vivo. O ministério da antiga aliança era de morte, mas o ministério da nova aliança é um ministério de vida do Deus vivo. E é quando ele termina no versículo 9: se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. E aí ele continua então no versículo 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Ou seja, se o ministério da morte, o ministério de Moisés, que era transitório, foi algo glorioso, muito mais agora o espírito de carne, o espírito da carne, o espírito que opera nas tábuas de carne do coração, não vai ser também muito mais glorioso. E é algo que não vai ser transitório. Porque o ministério que Jesus estabeleceu vai ser um ministério eterno. Vai ser temporário aqui na terra, mas na sua volta vai ser algo não transitório, mas permanente e eterno. E ele continua no versículo 12: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Qual é a nossa esperança? A esperança
justamente dessa glória eterna, essa glória permanente na presença de Deus. E justamente pelo fato da gente ter essa esperança na volta do Senhor, que Ele vai se manifestar através dessa volta, e também como Ele já atua hoje através do Espírito, através da sua igreja, como Ele falou lá nos primeiros versículos da igreja de Corinto, que ela era também uma igreja que era uma carta de Cristo, que ela atuava através do Espírito nas tábuas de carne do coração. Também nós hoje, a gente também tem que ter essa mesma esperança, usando também, como ele fala aqui, ele afirma que nós não vamos usar, ele não fala nós usamos no passado, mas ele fala usamos no presente. Tendo, pois, tal esperança, usamos hoje, agora, de muita ousadia no falar. Essa esperança é certa, porque a fé é justamente aquela convicção das coisas que não se veem, mas que nós cremos, tendo a certeza que vai acontecer. E é justamente aqui o que ele fala, se a gente tem tal esperança, devemos então usar de muita ousadia no falar. Porque apesar da gente saber que a nossa glória vai ser eterna, o nosso tempo aqui também ele é transitório. E a gente deve aproveitar realmente todo momento para estar usando de ousadia no nosso falar, para estar apresentando o Evangelho, para estar apresentando a esperança que nós temos na pessoa do Senhor Jesus. E ele continua no versículo 13: Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, vocês vejam aqui, Moisés, quando ele entrava na presença de Deus, quando ele estava na glória de Deus, ele ficava de tal forma brilhante, né, que ele precisava usar aquele véu, porque as pessoas não conseguiam encarar o brilho na sua face. E acho que faz 2 semanas atrás eu preguei justamente sobre isso. Será que nós temos permitido também, vivenciado esse tipo de experiência com o Espírito? Moisés estava no tempo da tábua de pedra. Nós estamos no tempo da tábua de carne, no momento do Espírito vivo. Ele tinha um contato com o Espírito de Deus, mas ele não tinha um contato com o Espírito de Deus dentro dele. O Espírito de Deus não habitava em Moisés. E nós temos, mas você vê, as pessoas conseguiam ver o brilho de Deus na face de Moisés, com Moisés apenas tendo contato, vendo a Deus. Por que não temos hoje também a mesma experiência, já que o Espírito de Deus habita dentro de nós? Nós precisamos fazer com que as pessoas vejam Deus em nós. Aqui Paulo fala aqui, mais uma vez, no versículo 3, quando ele fala sobre a igreja de Corinto, já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Essa igreja era conhecida por isso. Você vê, a gente fala tanto da igreja de Corinto, uma igreja carnal, é uma igreja que tinha muito pecado, realmente, mas também era uma igreja que permitia o Espírito de Deus trabalhar dentro dela. Tinha pecado? Todos nós temos pecado. Mas precisamos fazer com que nós permitamos que o Espírito de Deus trabalhe em nós
e através de nós. Você vê, ele tinha que colocar o véu, e aqui Paulo fala que até hoje o mesmo véu, no versículo 14, está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Você vê, existia aquele véu no tabernáculo, que a gente tem visto aqui no estudo bíblico, existia o mesmo véu no templo, mas quando Jesus morreu na cruz, no mesmo momento que ele morreu, o véu rasgou de cima a baixo. O véu era para continuar rasgado, mas o povo, não, só rasgou. Vamos fazer outro aí, repor. Mas o propósito não era esse, o povo era fazer com que o véu fosse realmente removido. Como fala aqui, foi por Cristo abolido. E aí, no versículo 15, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. É curioso, não sei quantos já foram numa sinagoga, mas quando você tem na sinagoga, a Torá fica dentro de um armário, né? Na verdade, representando a arca do testemunho, e fica por trás de uma cortina. Então, se abre a cortina, né, que representa justamente esse véu, aí sim se tira a Torá para se fazer leitura. Mas antes de abrir lá o véu, você faz aquela reza toda. Então o véu continua, não somente no coração, mas também você vai na sinagoga, o véu continua lá. E aí vem o versículo que eu acho realmente tremendo, que é quando eu às vezes debato com meu pai a respeito sobre isso. O versículo 16 fala: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Meu pai costuma falar que o judeu não é convertido, o judeu não se converte, o judeu se completa. Eu falo, não, pai, o judeu se converte também, mas é claro que se completa, mas primeiro ele precisa se converter. Mas então o véu se tirará. Então, somente quando ele realmente se converte, se volta para diante de Deus, se entrega totalmente a Deus, aí o véu é retirado. E aí sim, o Senhor é Espírito, versículo 17. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. É curioso que Paulo fala sobre essa questão da liberdade em várias passagens, mas em Cristo nós somos livres. Nós não estamos mais debaixo daquela lei da carne, na lei da pedra, mas estamos na lei do Espírito, onde está escrito nas tábuas da carne e do coração. Mas é aquela questão, nós somos livres em Cristo, mas também não significa que podemos fazer de todas as coisas. Com o próprio Paulo sobre essa questão da liberdade, depois ele vai falar, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Né? A gente tem liberdade, nós somos livres em Cristo, mas livres debaixo daqueles limites que ele mesmo já estipulou. A gente não pode adicionar mais nada do que ele já colocou. Mas aí vem a parte final desse capítulo que ele fala: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós temos que refletir como um espelho a glória do Senhor. Ou seja, as pessoas têm que ver o Espírito do Senhor em nós. Nós temos que refletir, nós temos que ser um espelho para que a pessoa olhe para nós e veja aquele reflexo nela. E através desse reflexo nós somos o quê? Transformados de glória em glória. A gente não é transformado de uma vez. A santificação é um processo que ocorre ao longo de toda a nossa vida. A gente é transformado
de glória em glória, como se fosse aquela escada, né, que a gente vai subindo degrau por degrau até chegar no último degrau que a gente só vai alcançar quando estiver na presença de Deus lá no céu. Então somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E qual é essa imagem? É a imagem de Deus. Teve uma outra, nessa mesma leitura que nós fizemos, tem um versículo aqui que mostra justamente a questão da imagem de Deus em Cristo. Deixa eu ver aqui, acho que é no capítulo 4. Aqui. 2 Coríntios 4. Aliás, eu vou até ler, até o versículo 4. 4. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Aliás, falei sobre essa questão de falsificar a palavra de Deus na semana passada, quando a gente falou sobre 2 Coríntios 2. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nós vemos o evangelho na glória de Cristo. E vemos a imagem de Deus em Cristo. É isso que o versículo 4 aqui fala. Mas se nós não conseguimos ver a imagem de Deus em Cristo, e se não conseguimos ver em Cristo o Evangelho, se não conseguimos ver na glória de Cristo o Evangelho, é porque nós estamos sendo cegados pelo Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Satanás. O Deus desse século, na realidade, século é mundo, né? É um sinônimo para mundo. Então, o Deus desse mundo, quem é? Satanás. E ele cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam, esse reflexo, como a gente viu aqui no versículo 3:18, ele fala assim, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, ou seja, para que eles não consigam ver o reflexo em nós. Então nós precisamos também não só permitir que Deus trabalhe através de nós em nossas vidas, que possamos refletir a glória de Cristo, mas também precisamos estar orando pelos incrédulos, para que eles também consigam ver o reflexo de Deus nas nossas vidas. Então E eles só não vêm por quê? Por duas coisas. Primeiro, porque nós, às vezes, não refletimos a glória de Cristo. E pelo outro lado, também a gente pode estar refletindo, mas pelo outro lado, o Deus desse mundo, o Satanás, está os cegando, para que eles então não vejam a glória de Cristo que está no Evangelho, e também não vejam a imagem de Deus que está em Cristo, já que Cristo é Deus. Amém? E o último versículo, só o versículo 5, só para concluir aqui, que ele fala assim, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Ou seja, a gente deve pregar não o nosso testemunho, não a nossa vida, mas nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos pregar a Cristo. É Ele que a gente deve anunciar. A gente não deve anunciar a nossa vida. A gente pode dar testemunho, sim, mas esse não é o objetivo. O objetivo é pregar a Cristo. Vamos estar orando. Senhor, em teu nome, Pai, eu quero te agradecer por essa noite, pelo teu
um grande e imenso amor, Senhor, manifestado na vida de cada um aqui. Tu tens visto, Senhor, todas as dificuldades que muitos têm passado, seja problema de saúde, seja problema financeiro, seja problema pessoal. Cada um de nós temos os nossos próprios problemas, Senhor, mas pedimos, Pai, que Tu esteja muito além das circunstâncias, muito além dos problemas, que possamos, Pai, estar deixando os problemas de lado, as circunstâncias de lado, e estar realmente refletindo o Teu Espírito, Senhor, que possamos ser também, assim como a igreja de Corinto, uma carta viva, uma carta de Cristo, manifestando não a letra, Senhor, não a tábua de pedra, mas refletindo o Espírito do Deus vivo, refletindo o escrito nas tábuas de carne do coração, que possamos estar realmente quebrantados, Senhor, com corações maleáveis, para ouvir a Tua voz, para sermos transformados de acordo com a Tua vontade, e como fala aqui também Paulo, de glória em glória, como pela imagem do Senhor. Que possamos realmente refletir, Pai, a Tua imagem, que possamos ser transformados pelo Teu Espírito para refletir a Tua imagem, e que possamos também, Pai, estar orando por aqueles que ainda não Te conhecem, que são incrédulos, Senhor, e diferente do que temos visto, por exemplo, com os muçulmanos, com o islamismo, que chamam os que não creem como eles de infiéis e que incentivam a morte dos infiéis. Não, nós oramos, Senhor. Oramos por aqueles que não são infiéis, mas que são realmente incrédulos, que não creem em Ti, que não Te conhecem. Que Tu possa estar transformando o coração de pedra deles, Pai, para realmente corações de carne, para serem movidos, quebrantados, transformados por Ti. E que assim como Tu tens feito em nossas vidas, que não somos perfeitos ainda, Senhor, ainda temos muito a aprender e crescer em Ti, mas que possamos estar crescendo então nessa glória, de glória em glória, e que possamos, Pai, também estar orando por aqueles que não Te conhecem, orando por aqueles que muitas vezes temos tratado como inimigos, mas sabemos que o nosso inimigo, Senhor, não é de carne, Senhor. O nosso inimigo é um e somente um, que é Satanás, o Deus desse século, Senhor, o Deus desse mundo, que tem cegado aqueles que ainda não Te conhecem. E pedimos, Pai, que Tu esteja abrindo os olhos daqueles que ainda não Te conhecem, que têm servido realmente a Satanás, e que possam ver o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, a imagem do Deus vivo. A Tua imagem, Senhor. Usa-nos, perdoa-nos e que possamos realmente ser usados como instrumentos Teus para a honra e glória do Teu nome. É o que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós temos também a ceia. Deixa eu ver aqui. Fez dois, acho que dá, né? Fez. Vamos estar chamando aqui as diaconisas. Minha mãe, diaconisa Zelande, e a diaconisa Elizabeth. Quando eu falei diaconisa Elizabeth, ela chegou até a brilhar. Ó, já refletiu. É, porque eu chamo de Betinha, mas na hora do diaconisa tem que ser o nome, né? Mas ela chamava de diaconisa Elizabeth? Tô brincando, Betinha. Mas quando eu falei diaconisa Elizabeth, o rosto dela chegou a brilhar, o olho dela chegou a... Tá bom, vamos estar... Betinha, ora pelos elementos, por favor.
Amém. Amém. Pode, pode estar servindo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos. Senhor, em alegria, Pai, queremos estar te agradecendo por essa ceia e que o teu nome, Pai, seja exaltado e continue sendo exaltado através de nós. Toma o restante desse louvor e que a nossa vida, Senhor, seja um louvor também a Ti. Não somente aqui dentro da igreja, Senhor, mas por onde quer que passarmos. Em Teu nome te oro e agradeço, Senhor. Amém.
Senhor, tu sabes tudo que já falamos hoje, tudo que já te entregamos hoje, continua, Senhor, tomando conta de cada pedido que foi feito aqui essa noite, Senhor. Toma, Senhor, a vida de cada um aqui, que possamos estar realmente vivendo uma vida, Pai, de intercessores, uma vida que realmente possamos estar nos colocando na brecha, Pai, por aqueles que precisam de nós, Senhor, aqueles que precisam te conhecer, aqueles, Senhor, que estão passando por dificuldade, Senhor, que possamos realmente, Pai, estar nos colocando na brecha por essas pessoas e que o Teu Espírito, Senhor, seja exaltado e glorificado na vida dessas pessoas. Toma, Pai, essa noite em Tuas mãos, o restante dessa noite, o restante desse dia, e que amanhã, Pai, ao começar mais um dia de trabalho, mais um dia das nossas rotinas, do nosso dia a dia, que possamos estar realmente com as nossas mentes direcionadas a Ti por onde quer que passarmos. Que possamos estar realmente orando sem cessar, entregando a nossa mente e o nosso corpo a Ti, e que possamos, Senhor, estar realmente testificando do Teu amor por onde passarmos através da nossa vida, do Teu Espírito em nós. Que possamos refletir a Tua luz e ver, Pai, pessoas se chegando a Ti através dessa Tua glorificação em nós. Que não vivamos nós, mas viva Tu em nós. Não somos mais nós que vivemos, mas Tu vive em nós. Te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém.